Bom dia você, meu irmão, minha irmã. Que nessa manhã a graça do Senhor possa nos abençoar você, sua casa, sua família, todos nós internautas, independente da sua crença. O Deus Altíssimo está nos abençoando, nos orientando e nos capacitando em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, eu tenho falado nessa semana que nós íamos falar final dos tempos proféticos, que já tinha se revelado, que já aconteceram na vida de cada um, né, nos tempos que Deus já tinha falado. Que falta agora as últimas palavras proféticas que não tem completado, é a volta de Cristo. Mas isso não vai fazer a minha vontade, a vontade do Senhor. Ser reino contra nação, reino contra reino, pai contra o filho, doença, morte, guerra, fome, todas as coisas proféticas que o Senhor Jesus Cristo falou que ia acontecer, já foi confirmado. E a palavra do Senhor está falando do final dos tempos, está terminando. É preciso que cada um de nós tenha uma vida organizada diante do Senhor, porque o dia que o Senhor vai vir buscar a tua igreja, e Deus vai querer uma igreja sarada, limpa, restaurada na presença do Senhor. E agora, hoje nós estamos falando o quarto tópico que eu pedi para você. Poderia você trazer uma palavra pregada de uma vez só, mas seria muito tempo, não caber na pregação aqui. Então hoje, no quarto tópico das palavras proféticas do final dos tempos, hoje Deus vai falar no seu coração. Muitos de vocês já conhecem essa mensagem, mas muitas pessoas que ainda não sabem ou que não estão lembrando. Vamos ouvir a palavra de Deus para que a graça do Senhor saber que você não foi pregado, que não foi avisado, em nome de Jesus. Amém? Mas antes de trazer essa mensagem, sempre eu falo para você que depois da mensagem nós vamos orar e as bênçãos do Senhor vai derramar na vida de cada um de nós, na oração, no final, daqui a pouquinho, em nome de Jesus. E também, antes de trazer a mensagem, a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não esqueça do nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube. Inscreva-se, dá o sininho, dá o like, compartilha essa mensagem. Se você dá o like, esse like, o próprio YouTube vai levar essa mensagem em outros lugares, multiplicando. É só o like que vai fazer multiplicar a palavra do Senhor em vários lugares. Amém? E se você puder, compartilha essa mensagem através do WhatsApp. Pelo menos 10 pessoas, 5 pessoas. Você compartilha essa mensagem que Deus está trazendo aqui agora, e Deus possa fazer grande diferença na vida das pessoas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nesse momento, vamos ver que a palavra não vai ser tão longo, mas Deus está falando que o final dos tempos está se terminando. Em nome de Jesus, vai falar que cada um de nós esteja pronto para viver na presença do Senhor na eternidade. Porque Deus avisou, está avisando, palavras proféticas lá em Apocalipse. Segundo Pedro, duas referências diferentes sobre Mateus 24 e Apocalipse. Então são referências que você conhece a palavra, ou se você não leu ainda, vai ver. Já foi o segundo, o terceiro, hoje é o quarto
tópico do final dos tempos. Então vamos hoje ver aqui, segundo Pedro, no capítulo 3, versículo 8 até o 13. Vamos ver essa mensagem com bastante atenção, que Deus quer falar no seu coração poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor dizendo que: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, guardando e apressando-vos para a vinda do Senhor de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o novo céu e a nova terra, em que habita a justiça. Amém? Meu irmão, essa palavra que Deus está falando são palavras proféticas e vai vir. Independente se você crê ou se você não crê. Não depende, porque a palavra do Senhor não vai ser falha, vai esquecer. Não. Tenha certeza, a própria palavra do Senhor está avisando. Seria bom que cada um de você, principalmente você, um homem, uma mulher, que conhece a palavra do Senhor, se porventura, se as coisas não estão bem organizadas aos olhos do Senhor, se organiza, meu irmão, se organiza. Porque o dia do Senhor, é como está falando aqui, é como um ladrão que vem de noite. Ninguém não vai saber que Cristo vai buscar, vai vir. Em todos os quatro da terra virão as trombetas do Senhor e todos ouvirão. Para não dizer que não fiquei sabendo. Deus é onisciente, Deus é presente. E a palavra está falando por cada um de nós. Na palavra profética, que o final dos tempos está terminando. A palavra está dizendo aqui: mas, amados, não ignoreis uma coisa. Não duvide. Não se considere achar que não vale a pena, ou que não vai ser verdade. Deus está mandando avisar que sim, o Pai vai buscar, o Filho buscar a igreja que ele plantou, que ele abençoou. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Muitas vezes, acha que não.
Quantos anos que Jesus foi para a glória até agora, não chegou? Falou que ia voltar. A palavra está falando aqui, ó. Um dia, um dia para o Senhor é 1000 anos. Mas também é 1000 anos como um dia. O tempo de Deus certamente vai vir. Mas quem vai dar ordem, a data, como, detalhe, só o Senhor. Quer dizer, o detalhe, alguns detalhes serão, assim como algumas referências aqui no capítulo 1, 2 e 3, e agora 4, sempre tem referência como vai ser. Só não vai saber o dia, nem a hora. E a palavra dizendo assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Não vai estar, falou que não vai demorar. Vai vir. Ainda que alguns a tenham por tardia. Ou seja, muitas pessoas estão achando que isso não vai vir. Jesus não vai vir. Os sinais, as palavras proféticas, todas elas se cumprindo. Não agora. Milhares de anos anterior foi avisado que ia acontecer. A palavra do Senhor não vai ser modificada. Mas sim, vai cumprir a palavra do Senhor. E toma posse você, meu irmão, minha irmã. O tempo que nós estamos passando são tempos de grande dificuldade, tantas provações, pessoas morrendo de fome, pessoas que viviam em paz e tranquilidade hoje estão passando grande guerra, seja espirituais, as igrejas desviadas, em grande parte. Pessoas que eram um homem correto diante do Senhor, dentro da palavra do Senhor, tá dizendo, não vai vir mais não, é mentira, é enganador. A palavra do Senhor não vai ser mudada. E a palavra está dizendo ainda, é tardia, mas é longânimo para convosco, e não querendo que algum se percam, senão que todos venham arrepender-se. Deus está dando tempo para essas pessoas se consertem a sua vida. Conheça a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor, porque ninguém vai poder dizer que eu não fiquei sabendo. Essa pregação não chegou para mim. Hoje Deus tem falado a palavra das pregações na sua igreja, nas casas, na internet, de vários tipos de comunicações mundiais, idiomas. Não vai poder que ninguém de você, homem, você, mulher, falar que eu não estou sabendo sobre a volta de Cristo. E continuando essa mensagem, no capítulo de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, dizendo: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Isso é uma comparação muito simples, meu irmão, minha irmã. Cristo avisou que ele vai vir, voltar, buscar a igreja. Outra referência bíblica falou assim que ele vai vir, mas que ele vai vir. Mas só o Pai sabe, nem os anjos, nem o Filho não vai saber. Só o Pai sabe o dia e a hora. Você pode falar o que você quiser, mas a palavra do Senhor é para cumprir. E a palavra dizendo ainda, no qual os céus passarão como grande estrondo, e os elementos ardendo de se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É tremendo, meu irmão. Se vai queimar toda essa terra, toda a destruição,
Porque Deus já recolheu a sua igreja. Seria importante que você ouve a palavra do Senhor, que você conhece, volta, tem os preceitos corretos que o Senhor tem dado no coração hoje. Porque a gente não sabe o dia de amanhã que o Senhor vai voltar. Ou quem sabe hoje. Mas se você que não conhece a palavra, não via a palavra de salvação, o Senhor está dizendo essa mensagem. O Senhor vai buscar igrejas que estão remida, sarada, para morar na presença do Pai. E a palavra está dizendo ainda, repetindo de novo, que não no qual os céus passarão com grande estrondo. Você imagina? O céu, um grande estrondo. É algo. Isso não tem palavras expressar com quanta coisa extraordinária. Mas a palavra diz ainda mais. E os elementos ardendo de fogo para todo lado se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pessoas incrédulas podem achar que não é possível, mas Deus fez todas as palavras, todas as coisas que Deus fez na terra, nos céus, universo, através da palavra. Deus não pode destruir todas elas, porque Ele pode. Não duvide. Ao contrário, confia no Senhor, que a palavra do Senhor é fiel e justa, e ouve a palavra e viva segundo a vontade do Senhor. No versículo 11, Deus está falando: havendo, pois, de perecer todas as coisas, que para pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Viva uma vida correta diante do Senhor, uma vida em santidade, sinceridade, porque o povo de Deus, seja homem, seja você mulher, não depende da sua idade. O Senhor só vai recolher aqueles que estão remidos, sarados de todo o pecado, de todo engano, toda mentira, todas essas coisas ruins. Mas aqueles que crê no Senhor e permaneça. Não fique a palavra do Senhor a falar, dizer que eu sou um cristão ou sou uma cristã. E as atitudes completamente diferentes, praticando as coisas mundanas. A palavra do Senhor está falando poderosamente aqui, ó. Glória a Deus poderoso, de toda honra e toda glória. Até pastor falou do outro lado aqui. O final dos tempos está terminando. Então, meu irmão, essa mensagem que Deus está falando é para que cada um de nós, as pessoas que às vezes ouvem a palavra, tantos pastores e pastoras, pessoas na fé, orando, intercedendo, abençoando. E você acreditou. Você está acreditando. Mas você não está ouvindo as palavras proféticas que não vai acontecer? Olha, você não está entendendo. Você não tem que interpretar as coisas. A palavra do Senhor é correta. O final dos tempos está terminando, sim. No dia e na hora, só o Pai sabe. Conserta a sua vida. E continuamos a palavra do Senhor, como falou aqui no 12, falando aqui: e guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Não,
quando a igreja for recolhida já, não vai ter nada sobre nada nessa terra, que nós chamamos de terra, que não vai existir mais. Não vai ter mar, não vai ter nada. Abismo. Se é que eu posso falar que não existe abismo. Então você, meu irmão, minha irmã, ouve a palavra do Senhor. Não é que essa palavra era dura, ou porque não dá crédito. Ouve. Lê a palavra. Afaste toda aparência do mal. Mas o Espírito do Senhor vai quebrantando o seu coração e ter uma vida organizada diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E nessa palavra profética a segunda volta de Cristo, versículo 13 está dizendo aqui, ó, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Essa mensagem que Deus está falando, que todas essas palavras, promessas de Deus, já cumprida, e foi recolhido em toda a igreja. Então, a justiça do Senhor está completa. Porque aquele que estava limpo, restaurado, fortalecido e na presença do Pai, está no lugar dele, na presença dele. E todos aqueles que não deram crédito no Senhor, fez a justiça, ou seja, não ficou na presença do Senhor, mas foram destruídos por um verdadeiro grande fogo destruidor. Está falando a palavra de Deus. Muitas pessoas não querem acreditar, mas toma posse, meu irmão, minha irmã. É melhor você tomar posse e viver e obedecer do que você perecer, em nome de Jesus. Todos os dias, você, homem, você, mulher, você fala muitas coisas de bênção, abençoa tantas pessoas, ser abençoado você. Dá tempo, pega a palavra do Senhor todo dia. Não é para fazer muito tempo, não. Uma parte, pelo menos a metade de um capítulo por dia. Você vai falar bastante, Deus vai esclarecer muitas coisas. Hoje em dia você tem internet, de todas as coisas que tá usando, as pessoas estão vivendo, mas esquecendo de conhecer a palavra do Senhor, porque é a palavra que liberta, é que fortalece, e ainda te garante a palavra de salvação na eternidade. Então eu te peço para você, meu irmão, minha irmã, hoje é penúltimo tópico, amanhã, se Deus permitir, estaremos terminando. E é falando das palavras proféticas, independente se é você que está escutando, concordando ou não. E Deus tem tocado no coração para trazer essa mensagem em todas as pessoas, internautas. Vocês que já conhecem a palavra, pessoas que não acreditam, mas conhecem, mas pessoas que ela não tem informação, que Cristo vai buscar a igreja para chegar na presença do Senhor é na limpeza, pureza, fortalecida, te limpando de todo pecado, de todo erro, todo engano. Então, cada um de nós ouve essa mensagem, que o Espírito do Senhor possa nos fortalecer. Eu estou falando de nós, porque nós devemos tomar posse das bênçãos do Senhor hoje e sempre. E para terminando agora, no versículo de Mateus 28, glória a Deus poderoso, toda a honra, toda a glória do Senhor, Pai. Só para a gente orar, abençoando grandemente. Mais uma palavra para fechar na vida de cada um de nós. Mateus 28, 20, está dizendo: ensinando-as e guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado. É a palavra de Deus está falando. Repetindo na parte B ainda. Repetindo. Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado nessa noite, nessa tarde, nessa madrugada, não importa. E eis que eu estou convosco todos os dias. A palavra de Deus na sua vida, você, meu irmão, minha irmã. Acredite, toma posse. Até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor não vai mudar. Ao contrário, vai permanecer para nos abençoar e abençoar grandemente em todos nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, essa mensagem Deus falar no seu coração hoje, e eu peço que amanhã estaremos terminando. Que Deus tocou nessa semana para falar palavras proféticas, para abençoar, não para correção humana, mas a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Todos nós, homem, mulher, que está pedindo, dependendo do Senhor agora, seja na sua vida, na sua saúde, no seu trabalho, na sua família, tudo que você está precisando. Vamos orar. Meu irmão, minha irmã, vamos falar com o Senhor, sinceridade no seu coração. O que está precisando? É para você? Uma oração, cura, restauração? Ou pessoa da sua família? Pessoa dos seus amigos? Pessoas até que não estão perto da sua casa, está longe. Deus é onisciente, Ele é presente e sabe todas as coisas. Ou pessoas que você não conhece, mas vamos interceder e orar e abençoar poderosamente a vida de cada um deles agora. Seja em casa, nos hospitais, nos asilos, pessoas que estão doentes, num lugar tão diferente, nós não vamos saber. Vamos pedir a Deus, Santo, Poderoso, toda a honra, toda a glória, Pai. Tenha misericórdia, fortaleça, capacita a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, nessa manhã, durante o dia inteiro, à noite, tira de toda enfermidade dolorosa do coração na vida dessa pessoa, Pai. Pai, tira a angústia, tristeza na vida, da vida familiar. Senhor Deus poderoso, Pai, tira todo tipo de ansiedade nesse homem, nessa mulher, esse jovem, esse adolescente, o vovô, a vovó, que está com saúde, ou com os enfermos. Pai, cura, restaura e fortalece na vida de todas as pessoas, ó Pai. Todas as enfermidades, que tanto dolorosas têm interferido na vida das pessoas agora, Pai. Cura, faça segundo a vontade do Senhor na vida de cada um deles, meu Pai. É que eu te peço, que te agradeço, hoje e sempre. Amém.